Agora passa mais um tempo e entra em cena um carinha muito importante e que ele sim vai quebrar completamente a abiogênese. Esse cara você deve conhecer no mínimo, já ouviu falar dele, que é o famosíssimo Pasteur. Pasteur fez um simples experimento, veja essa imagem. Ele pegou algo semelhante ao que o Needham Spallanzani estava fazendo, só que para contra-argumentar o que o Needham falou, ele simplesmente entortou, ele derreteu o bico, esse gargalo, e esticou ele, a ponto de que o ar continuava passando por aqui e chegando no caldo primitivo, nessa solução. Agora, ele também ferveu a solução durante muito tempo e percebeu que mesmo o ar tocando esse caldo nutritivo, a vida não tinha surgido. Por que ela não surgia ali? Porque por mais que os micro-organismos viessem com o ar, eles ficavam presos aqui nessa parede que estava cheio de água, com umidade, então eles não atingiam o líquido e, consequentemente, não surgiam micro-organismos. Agora, quando ele quebrou o bico, surgiram novamente os micro-organismos, comprovando que a força vital não estava destruída. Perceba, gurizada, que esse experimento de Pasteur foi muito importante. Inclusive, isso abriu espaço para a indústria de alimentos. Você hoje, quando come algo enlatado, simplesmente antes de enlatar por exemplo, um pêssego, eles fazem um processo, seja de fervura, ou seja de colocar alguma solução que mata todos os micro-organismos, depois tu coloca e sela. Se não tem micro-organismo ali dentro, o prazo de validade vai lá adiante, porque não tem organismos ali para fazer a decomposição. Então guarda muito bem essa informação, o Enem está mudando, essa prova de 2017 do Enem, ele está cobrando coisas periféricas ao conteúdo, e saber dessa informação é algo importante. Relacionar o conteúdo com o nosso dia a dia. Com essa descoberta de Pasteur, ele quebra completamente a abiogênese, ou seja, ele consegue sepultar a abiogênese. Ela não existe. Mas se a abiogênese não existe, continua agora uma pergunta fundamental. Se a vida não surge da não vida, como é que surgiram os primeiros seres vivos aqui na Terra? Então vamos lá. Vou apresentar para vocês 3 hipóteses de como a vida teria surgido aqui na Terra. A primeira chama-se panspermia. A panspermia é aquela hipótese que diz que a vida veio de fora da Terra. Por isso a gente fala também que a panspermia é de origem extraterrestre. Segundo essa hipótese da panspermia, a vida teria chegado a partir de meteoritos, ou seja, esporos resistentes de bactérias ou de seres muito primitivos que conseguiram aguentar a viagem pelo espaço em cima de um meteorito, conseguir aguentar a colisão desse meteorito aqui na Terra, e aí esses organismos aí teriam se proliferado aqui no nosso planeta. Apesar dessa hipótese ser bastante interessante, ela não é muito viável, por 2 motivos. Primeiro, a dificuldade desses micro-organismos de chegarem aqui a partir de um meteorito, de um meteoro. Imagina, é muito difícil, por mais que elas sejam resistentes, e a gente sabe que existem bactérias que ficam nos seus esporos, nos seus endósporos, que a gente fala, que aguenta 10, 15 anos no ambiente inóspito aqui da Terra. Agora, tu imagina no universo, mas mesmo supondo que esses micro-organismos tenham chegado assim aqui na Terra, não responde aquela simples pergunta que é: como surgiu o primeiro ser vivo? Porque seja lá o planeta ou o local onde elas se originaram, elas têm que ter se originado. Então, essa hipótese da panspermia não responde essa pergunta. A segunda hipótese é o criacionismo, uma das hipóteses mais antigas. O criacionismo diz que Deus fez todas as espécies como são. E quando se fala em criacionismo, se fala também em fixismo. Outro assunto que a gente vai trabalhar lá na evolução. O fixismo, que consequentemente quem acredita no criacionismo, acredita no fixismo. Diz que todas as espécies não evoluem, não se modificam. Ou seja, o micro-organismo que foi criado por Deus, ou a bactéria que foi criada por Deus, ou, sei lá, um fungo, um primata, nós fomos criados num determinado momento e nunca sofremos modificações. Agora, a hipótese que você tem que levar para a sua prova do Enem e do vestibular, e que a ciência apoia, é a hipótese da evolução
química. Essa hipótese foi proposta por Oparin e Haldane na década de 1920. Agora te liga, Oparin e Haldane eram dois cientistas que estavam pesquisando a mesma coisa, né? Sugerindo uma mesma hipótese, só que eles trabalhavam independentes. Veja que interessante. Então, na mesma década, ambos chegaram na mesma conclusão de como a vida teria originado aqui na Terra. Segundo essa hipótese da evolução química, os seres vivos se surgiram a partir de pequenas modificações, pequenas e constantes modificações das moléculas. Segundo eles, então, moléculas inorgânicas começaram a se unir, formar moléculas mais complexas até chegar em moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas continuaram a se modificar, até formar o primeiro ser vivo. É óbvio que para esses cientistas terem chegado nessa conclusão, eles fizeram uma série de estudos e elaboraram, e analisaram uma série de eventos sobre como isso pode ter acontecido. Então eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem o raciocínio desses cientistas. Pessoal, estamos falando aqui novamente das condições da Terra primitiva. Te liga, naquela época existiam muitas erupções vulcânicas e muito frequentes. Essas erupções vulcânicas liberavam muitos gases na atmosfera. A Terra, então, começa o seu processo de resfriamento. Ela começa a ficar geladinha, ficar numa temperatura mais agradável. Isso permitiu que a água que só existia na atmosfera, ou seja, a água no formato gasoso, ela começou a virar líquida. Quando ela se transformou em líquido, elas começaram a se acumular nos mares que tinha na Terra, uma vez que ela se esfriou e também formou a crosta, formaram-se as rochas. Nessa época também existiam intensas descargas elétricas e radiações. Lembra, pessoal, falei para vocês já, não tinha camada de ozônio. E é a camada de ozônio que faz a filtração de boa parte dos raios ultravioletas. Essas condições forneceram energia suficiente para as moléculas se unirem. Então foi gerando moléculas maiores e mais complexas até originar as moléculas orgânicas. Essas moléculas, que eram formadas pelas descargas elétricas e pela radiação, elas caíam nos oceanos e passavam a se acumular, formando o que a gente chama de sopa nutritiva ou caldo primordial. Agora veja, os principais gases da atmosfera primitiva, e isso você tem que saber que a tua provinha pode te incomodar, é o gás metano, amônia, gás hidrogênio e vapor da água. Repara, na atmosfera primitiva não tinha oxigênio. Grava essa informação, não tinha oxigênio. Pessoal, então você viu que as moléculas começaram a se unir e formar cada vez moléculas mais complexas. Só que depois de muito tempo, nós não estamos falando aí de 100 anos, 200, nós estamos falando de milhares de anos, milhões de anos. Essas moléculas começaram a ficar mais complexas e se agrupar. E quando elas se agruparam, isolando o meio interno do meio externo, veja, parece uma célula, mas ainda não era. Nessa época, quando eles se juntaram, formaram uns pré-ser vivos. Ainda não eram organismos, não eram seres vivos, mas eles foram fundamentais para o surgimento posterior dos primeiros seres vivos. Esses quase-organismos eram os famosíssimos coacervados. Veja essa imagem. Mano velho, os coacervados são moléculas orgânicas reunidas em grupos que estão envolvidos por água. Então te liga, aqui tem água. No meio disso tudo tem várias moléculas orgânicas. Isso é muito importante, porque as reações que acontecem aqui dentro são diferentes, são maiores as possibilidades das reações que ocorrem aqui fora. Esses são os coacervados. Após mais milhões de anos, esses coacervados, que você já viu, tinham uma característica semelhante às células, essas moléculas começaram a ficar cada vez mais complexas até formar o material genético, até formar os fosfolipídios que constituem a membrana plasmática. Então, a partir deste processo, formaram os primeiros seres vivos. Gurizada, estava formada a vida no nosso planeta. Lembra vocês que esse processo aconteceu por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, um processo muito antigo. Para comprovar essa hipótese da origem da vida na Terra por evolução química, surgiu agora um outro cientista que fez um experimento muito interessante simulando as condições da Terra primitiva.
ficou conhecido por experimento de Miller. E eu vou mostrar para vocês nessa imagem. Gurizada, olha o que Miller fez. Ele simulou a atmosfera primitiva. Então repara que aqui estão os gases da atmosfera primitiva. Como lá na Terra primitiva existiam muitas descargas elétricas, ele fez isso também. Colocou nesses gases aqui nesse balão, descarga elétrica. Te liga que aqui ele está fervendo água. Então a água vai fervendo, segue por esse tubo até chegar neste redondo, nessa parte redonda. Aqui está acontecendo descargas elétricas junto com todos esses gases da atmosfera primitiva. No final, esses gases são esfriados, viram líquidos e caem nesse tubo de coleta. Eles coletam e quando Miller coletou, ele analisou que de moléculas inorgânicas ele tinha formado moléculas orgânicas em forma de aminoácidos. Cara, isso foi muito interessante, muito importante, porque ele percebeu que sim, é possível você pegar moléculas inorgânicas e transformar essas moléculas em moléculas orgânicas. Então isso é um indício muito forte de que naquela época, na Terra primitiva, com todas essas descargas elétricas, isso aconteceu. É óbvio que ele não gerou organismos, ele não gerou ser vivo, porque isso levaria milhões e milhões de anos e também tem a função do acaso, da sorte, e isso ele não conseguiria fazer em laboratório. Com isso, Miller consegue dar muito embasamento para essas hipóteses da evolução química. Agora é muito importante que você se liga, embora a abiogênese, que eu falei no início da aula, não ocorra hoje em dia, ela já aconteceu uma vez aqui na Terra. Ela aconteceu na formação desses primeiros seres vivos. Portanto, a tua prova, principalmente uma segunda fase de federal, ela pode te pegar assim. A biogênese já aconteceu alguma vez na Terra? Sim, segundo a hipótese da evolução química, a abiogênese aconteceu formando esses primeiros seres vivos. Mas hoje, por que hoje não acontece mais a biogênese? Muito simples. Hoje, as condições aqui da Terra são completamente diferentes do que as condições daquela Terra primitiva. Portanto, hoje seria impossível ocorrer a abiogênese. Pessoal, vale lembrar que tudo que a gente está falando aqui não é definitivo. A ciência trabalha com hipóteses e pode ser que surja outra hipótese ou pequenas modificações. Só que o que a gente está falando aqui, a evolução química, é o mais provável que tenha acontecido e é também o que é aceito hoje pela ciência e, consequentemente, o que pode ser cobrado de você. Mas nós temos que falar também rapidamente sobre a evolução do metabolismo. Porque, veja, os primeiros seres vivos surgiram, mas como é que eles se alimentavam? E como é que de seres muito simples, que nem oxigênio tinha na atmosfera, como é que eles conseguiam sua energia? Duas hipóteses, portanto, tentam explicar a origem, o início e a evolução do metabolismo. São elas a hipótese heterotrófica, ou seja, que todos os organismos iniciais eram heterotróficos, e a hipótese autotrófica, ou autótrofa, que os primeiros organismos fabricavam o seu próprio alimento. Vamos começar falando da hipótese heterotrófica, portanto, veja essa imagem. Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos, obviamente, eram heterotróficos, e eles viviam nos lagos e mares rasos. Ali não existia oxigênio. Sem oxigênio, eles não conseguiam fazer respiração celular. Portanto, se imagina que os seres vivos faziam fermentação. Você sabe que a fermentação, a mais comum delas, liberam álcool, a fermentação alcoólica. Nela, os açúcares são quebrados e, como produto, tem o etanol, gás carbônico e libera energia. É essa energia que esses primeiros seres vivos utilizavam. Com isso, começou a aumentar o número de organismos. Tinha muitos organismos fazendo fermentação e tal, e com isso começou a ocorrer uma modificação na atmosfera. Porque, como eu falei para vocês, eles faziam a fermentação e liberavam CO2. Então o CO2 passou a se acumular na atmosfera. E como esses organismos não eram autótrofos, ou seja, eles não fabricavam seu próprio alimento, eles iam consumindo o que tinha naquele caldo primordial e aquilo ia começando a se acabar, ia começando a ficar escasso. Mas como tinha um acúmulo muito grande de CO2 na atmosfera, e por acaso, alguns organismos passaram a utilizar esse CO2 para fabricar o seu próprio alimento.
Horas, surgiu aí a fotossíntese. E os organismos que fazem fotossíntese, é muito importante você se lembrar, eles liberam oxigênio. Ao liberar oxigênio, a atmosfera passou agora a ter esse gás. Consequentemente, e também por acaso, surgiram organismos que começaram a utilizar o gás oxigênio. Quando se utiliza o gás oxigênio, você faz a respiração celular e fabrica muito mais energia do que aquela fermentação que os primeiros seres vivos faziam. Resumindo, os primeiros organismos faziam fermentação. Isso liberou o CO2 na atmosfera, o que possibilitou a chegada dos fotossintetizantes. Lembrando, possibilitou por acaso. Não se confundam lamarquismo com darwinismo. Vamos falar sobre isso depois na aula de evolução. E quando surgiram os organismos fotossintetizantes, passou a liberar, a partir da fotossíntese, o gás oxigênio na atmosfera, o que possibilitou, também por acaso, o surgimento de organismos que utilizavam esse gás oxigênio para fazer respiração celular. Pessoal, essa é a hipótese heterotrófica. Agora vamos falar da hipótese autotrófica. Os pesquisadores que apoiam a hipótese autotrófica, eles vêm argumentando que os seres vivos devem ter surgido nas profundezas do oceano, uma vez que seria muito pouco provável os organismos heterotróficos estar na superfície, ali nos lagos rasos, por dois motivos. Primeiro, que a Terra era bombardeada por muitos meteoritos ainda nessa época. Segundo, porque não teria alimento suficiente para esses organismos sobreviverem durante esses milhões de anos. Então, segundo eles, esses primeiros organismos eram autotróficos e faziam quimiossíntese. Eles viviam lá nas profundezas do oceano, protegidos dos meteoritos que caíam a toda hora. E lá existiam aquelas fontes termais. Então eles pegavam sulfeto ferroso mais gás sulfídrico e a partir disso eles faziam o chamado quimiossíntese. A gente sabe que hoje existem bactérias que fazem quimiossíntese. Eles liberavam sulfeto férrico mais gás hidrogênio mais a sua energia. Então eles fabricavam a sua própria energia. Somente muito tempo depois que surgiram os organismos heterótrofos que passaram a liberar CO2, né? Eles fariam a fermentação, eles seriam heterotróficos, só que eles não utilizavam oxigênio, uma vez que ainda não tinha oxigênio na atmosfera, o que daí possibilitou a chegada dos fotossintetizantes e só depois vieram os heterotróficos que faziam a respiração celular, uma vez que quem fazia a fotossíntese liberava o gás oxigênio. Então repara que a partir daqui, a partir da fermentação, é muito semelhante da hipótese heterotrófica. O que muda da autotrófica é que os primeiros organismos eram quimiosintetizantes, ou seja, eram autotróficos. Moçada, para finalizar essa aula, eu vou fazer aquela velha pergunta. E como eram os primeiros seres vivos? Repara, os primeiros seres vivos eles eram muito, mas muito simples. Então eles eram muito semelhantes às bactérias atuais que vivem hoje. Portanto, eles eram organismos procariontes, aquela célula que não possui nenhuma organela, só possui aqueles ribossomos, o material genético estava disperso no citoplasma e lá estava essa célula super primitiva. Além disso, obviamente, eles eram unicelulares. E como surgiram as células eucarióticas? Veja bem, existiram dois processos para o surgimento de células eucarióticas. O primeiro é o sistema de endomembranas, no qual a membrana passou a se invaginar, englobar enzimas e dar origem às diversas organelas. E o outro processo é o processo chamado de endossimbiose, conhecido por teoria da endossimbiose, no qual ocorria a fagocitose de seres independentes de outros micro-organismos e esses micro-organismos passaram a viver juntos, um dando apoio para o outro, formando então as mitocôndrias e os cloroplastos. Esse assunto da teoria da endossimbiose e de endomembrana a gente vai explorar mais a fundo em outra videoaula. E assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula e esta videoaula que é um assunto bastante extenso, muito teórico, com vários pesquisadores, mas ele é bastante interessante. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, me procure, deixa aí nos comentários, coloca aqui nos comentários embaixo desse vídeo que o professor Samuel Cunha vai lá interagir com vocês. Fica aqui, gente, meu grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.